Hoje eu convido vocês a embarcar comigo em um tema delicado, mas que diz muito sobre uma cultura. Quando eu cheguei no Reino Unido, jamais imaginei que um dia eu estaria falando sobre esse assunto, muito menos que ele faria parte de um episódio do Sem Fronteiras. Eu sei que à primeira vista este talvez não seja um tema para todos, mas foi vivendo aqui que aprendi a enxergar a sensibilidade e o respeito com que os britânicos se despedem daqueles que amam. Quero compartilhar com vocês um pouquinho do que aprendi vivendo aqui. E tem um detalhe especial: esse episódio foi gravado durante o outono, então além de conhecer um pouco dessa tradição, vocês também poderão apreciar toda a beleza dessa estação, que transforma esse lugar em um cenário ainda mais especial. Porque conhecer uma cultura vai muito além dos lugares que visitamos. É compreender como um povo celebra a vida, preserva a memória e enfrenta a despedida. E só uma observação antes de começarmos. Esse episódio foi gravado em apenas 2 takes, o que tornou a edição um verdadeiro desafio. Mas quero que isso não tire o foco do mais importante, o conteúdo que quero compartilhar com vocês. Então, sem mais delongas, bora lá! Olá, bem-vindos ao Sem Fronteiras. Vocês devem estar intrigados com o título desse vídeo, né? Mas eu vou explicar para vocês. Eu estou aqui nesse lugar lindo, que é uma floresta maravilhosa. Nós estamos no outono, então as cores estão perfeitas para essa filmagem. Então essa é uma parte da cultura inglesa em que é diferente da do Brasil, mas ela não deixa de ser muito interessante. Eu hoje tenho um amigo muito especial que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu já conheço ele há mais ou menos uns 6 anos. Então vem para cá, Adriano. Olá, Tudo bom? tudo bem, você? Tudo jóia. Então esse é o Adriano, ele já mora aqui há um certo tempo, né, Adriano? A gente descobri que você mora aqui, veio 3 anos depois de mim, então você quer contar um pouquinho de você? Sim, eu cheguei aqui em 2023, dezembro de 2023. Frio, no pico do Bem inverno. frio. Trouxe uma jaqueta de couro do Brasil, Do Brasil, de couro, achando que não ia esquenta, resolver. não esquenta. Passei muito frio, tossi bastante, mas depois acostumei. E aí você chegou aqui, você veio para ficar? Não, meu propósito era aprender inglês uns 2 anos no máximo e depois voltar para o Brasil. Você já tinha um inglês básico do Brasil? Básico, bem básico, é. Uhum. Uhum. E então teve que aprender a se comunicar, Sim, principalmente ouvir, né, porque o ouvir. inglês que a gente ouve aqui é diferente daquele inglês que a gente ouve nos filmes, na televisão. Todos os sotaques diferentes que tem aqui das pessoas que também são imigrantes, né, então fica um pouquinho mais complicado. E você fez o curso de inglês e aí você gostou um pouquinho do país e foi ficando, é isso? Isso. E aí você fez Quando eu cheguei eu trabalhava de cleaner de madrugada limpando offices, né, tinha que pagar o aluguel, depois comecei a trabalhar de garçom também. E depois trabalhei numa empresa que vendia materiais de arte ali em Tottenham Court Road. Por 3 anos, foi ali que me ajudou bastante, desenvolver o inglês, que eu não sabia nada de arte, eu tive que aprender para trabalhar. Ao aham. mesmo tempo que eu aprendia inglês, eu tinha que aprender um pouco de arte também, porque tinha que atender muitos estudantes que iam lá fazer compras. Era uma loja muito grande. Ah, legal. Uma coisa que é interessante da Inglaterra para o Brasil é que no Brasil, quando você faz um desses serviços que a gente fala assim, que as pessoas mais humildes fazem, seria cleaner e tudo mais, eles são tratados de uma forma diferente no Brasil, lá em alguns lugares. E aqui E tem uma igualdade. isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção aqui, né? Não existe essa discriminação que existe no Brasil. Por exemplo, se você procura emprego no Brasil, você tem mais de 40 anos, pelo menos quando eu saí de lá era assim,
você já é descriminalizado, você é considerado já um pouco velho para estar começando um trabalho novo. E aqui não, as pessoas já vi casos de pessoas com 50, 60 anos fazendo entrevista e começando um emprego novo, uma nova carreira, não tem discriminação nenhuma em Né, relação a é isso. muito legal, a igualdade claro que pessoas vão ter experiências Mas não é diferentes, uma coisa cultural, né. não é uma coisa cultural, todo mundo é tratado com igualdade, que é muito legal. Apesar do inglês ser um pouco diferente da gente, né, Verdade. mas a gente vai vivendo, vai se adaptando. A profissão que você está hoje em dia não é a mesma que quando você começou. O Adriano hoje ele é um Diretor funerário, é chamado funeral director aqui, aquela pessoa que conduz o funeral. Porque o funeral aqui é um pouco diferente do Brasil, tem toda uma preparação, toda uma cerimônia. Então o funeral director é meio que como um mestre de cerimônias no dia do funeral, né. A gente faz todo o trabalho anterior ao momento que o funeral acontece e no momento que o funeral acontece a gente trabalha como um mestre de cerimônias, porque não deixa de ser uma cerimônia. e é uma cerimônia muito bonita. Por que que eu estou trazendo esse assunto para cá? Porque é muito interessante ver a forma que os ingleses lidam com a perda e a forma que eles fazem essa despedida. Então, no decorrer desse programa, a gente vai explicar mais, com mais detalhes Com como que certeza. funciona. Além dos ingleses, eles, se prepararem melhor para essa despedida que a gente faz, eu acho que eles lidam com isso com mais delicadeza. Eu acho que você tem mais tempo para você passar do susto da perda, te dá um tempo para você ter aquelas emoções e no dia você tá um pouco, assim, até mais seguro, até um lado do inglês, que o inglês não gosta muito de demonstrar o sentimento, né, e acho que ajuda eles a se prepararem para aquele dia. Vai ser emocional, vai ser bonito, mas, é uma preparação, não é isso? Com certeza. A gente sempre se questiona ou faz comparações, né, porque quando a gente vê aqueles funerais na televisão, nos filmes, a gente vê as pessoas ali com um lencinho, enxugando só o canto do olho, né, e em comparação com o Brasil, você vê aquelas pessoas desesperadas, chorando, gritando, né, porque no Brasil está tudo muito recente, normalmente aconteceu no dia anterior ou menos de 24 horas, então é como se fosse uma ferida aberta. E aqui não, aqui a pessoa morre, né, e aí eles contactam a funerária, tem todos os procedimentos, né, que a gente vai falar sobre depois, leva o corpo para um lugar onde vai ser mantido ali, conservado, enquanto a família digere aquele momento, né, contacta o restante dos familiares, que muitas pessoas moram longe, outros países, pode ser, e começa ali toda uma preparação. Tem famílias que querem que aconteça um pouco mais rápido, tem outras que não têm pressa, que quer organizar tudo, como eu disse no começo, é uma cerimônia, né, que eles fazem. Então tem toda uma programação, uma preparação, várias coisas que podem ser adicionadas a um funeral. Então eles realmente eles têm um tempo, e nesse tempo eles estão ali mourning, né, eles estão sofrendo, estão já, eh, com aquela ferida aberta, mas estão chorando todos os dias, sofrendo todos os dias até que aconteça aquele momento. Então, quando acontece o momento do funeral, não é que eles não têm emoção ou que eles sentem menos, mas é que eles já choraram demais, já tiveram um bom tempo para digerir toda aquela situação, né? Não é uma coisa que está sendo recente, que aconteceu no dia anterior. E o interessante também falar é que eles gostam muito de se programar. Muitos deles já compram um seguro e tem outros que até eles mesmo planejam como que eles querem, detalhe por detalhe. Você experienciou tudo isso, né? Exatamente. Se você quiser, você pode entrar numa funerária hoje e planejar todo o seu funeral, inclusive flores, que música você quer que cante, que mensagem você quer que tenha, né? Quantas pessoas você quer, tudo que você imagina. Eu tive um funeral uma vez onde colocaram uma caixa de som do lado do túmulo no cemitério e tocaram música techno, né? É uma coisa assim bem estranha, mas acontece. Acontece. Quando passa um certo tempo, você tem tempo de se programar e fazer uma despedida bonita, uma homenagem bonita, porque aqui uma das partes da cerimônia é ter um familiar ou um amigo mais próximo para falar sobre a vida daquela pessoa, né. Existe um momento no funeral que é chamado do momento da eulogia, uma eulogia que as pessoas fazem, ou seja,
escolhe uma pessoa da família bem próxima, né, do falecido ou falecida, e ela vai lhe escrever um roteiro da vida daquela pessoa que morreu. E histórias interessantes, vai consultar, vai conversar com outras pessoas, vai coletar dados, né, e vai colocar tudo no papel. E naquele momento ali do funeral, ela vai ler a história da vida daquela pessoa. É algo muito interessante. Muitas acrescentam a pitada de humor, alguma situação engraçada que aconteceu para descontrair um pouco o ambiente. Mas normalmente eles falam da importância da vida daquela pessoa, como ela afetou outras pessoas, o que que ela fez de importante, o que que ela significava para todas as pessoas que estavam ali presentes. É bem interessante isso. É muito interessante. Na televisão, ou no cinema, quando acontece aqueles funerais, normalmente eles colocam uma chuva, o pessoal de guarda-chuva no cemitério para fazer aquele drama. E como aqui na Inglaterra é um país que chove muito, principalmente nessa época do ano, então essa é uma cena realmente é muito comum. Você tá do lado de um túmulo fazendo um funeral, colocando o caixão na grave e as pessoas ali todas de guarda-chuva, de sombrinha aberta ali se escondendo da chuva. É uma cena realmente muito comum. Aliás, eu tô falando aqui, eu fiz a introdução e tudo mais e não falei, isso aqui é um cemitério. Nós estamos no Exatamente. cemitério. Aqui tem um túmulo, não dá para a câmera mostrar agora, mas o túmulo não é um túmulo, é simplesmente um gramado. E ali tem umas outras cadeirinhas, ali é um outro túmulo. Então, é um cemitério muito especial esse, porque é um lugar bem peaceful, então é gostoso de vir visitar, né. Sim. É mais gostoso do que ir naqueles outros que tem um túmulo do lado do outro, mas também tem muitos lugares que você vai e é assim, e é bem tradicional Uhum. também, inclusive, túmulos em volta de igrejas, mas é muito comum aqui, né, porque antigamente não tinha esse negócio de, ter um cemitério lá longe, eles faziam já o cemitério em volta da igreja e É. ali se O juntavam. cemitério antigamente era só em volta das igrejas, não existia essa história de cemitério independente como hoje em dia, né. Então muitas igrejas que a gente vê, a maioria são cercadas por cemitérios, por túmulos antigos. E ainda hoje, em algumas igrejas ainda se fazem, enterros em volta da igreja, porque pode acontecer que a família tenha um túmulo ali, já tem alguém enterrado Uhum. ali, tem o direito, então eles podem colocar outra pessoa lá quando eles quiserem. Tem o leasing, ou seja, o tempo de direito que eles têm naquele túmulo pode variar entre 50 e 100 anos, né? E se variar em 100 anos, quantas pessoas podem ser colocadas ali, né? Pois é. Então muitas vezes essas igrejas são transformadas em casas. Em E o apartamentos. interessante é que, no Brasil, a gente tem muitas as histórias, o povo tem medo de passar na porta de cemitério, tem todas aquelas histórias e aquelas, como se diria, superstição. Eh, e e aqui é bem diferente, eles são tão desconectados disso que eles até chegam a morar nessas casas e você abre a janela, assim, é super peaceful, porque os vizinhos são Não vão, incomoda incomodar ninguém, não. com certeza. A cultura é diferente, né, os cemitérios são abertos aqui e muitos cemitérios no centro da cidade ou perto de grandes centros, e as pessoas, às vezes, que trabalham em volta daquele cemitério têm o seu horário de lanche, né, de almoço ou de café, e às vezes levam sua marmita, o seu lanchinho e vão sentar num banquinho lá no cemitério e comem lá, dentro do cemitério. Muitas pessoas vão lá só para passar um tempo, só para apreciar o silêncio ou ver a natureza, porque sempre tem muitas árvores, muito verde, muito bonito. Então não tem esse problema de E passar dentro do não, cemitério. é comum, se o espaço verde perto da onde você está trabalhando é o cemitério, eles vão para o cemitério, porque é o jeito deles respirar ar puro, tá em silêncio, e é isso. Curtir um pouco da natureza. Quando eu cheguei na Inglaterra, já na minha primeira semana da escola, eu terminei a escola e aí eu fui passear no bairro que eu estava a minha escola, que é em Highgate. Highgate, para aqueles que não conhecem, é classe média alta, mas é mais alta do que média, né. Eu já morei lá, mas não sou classe média Uau! nem alta. É um lugar muito bonito. Tem vários lugares bonitos na Inglaterra, em Londres, e Highgate é um desses lugares especiais. E eu lembro que eu fui conhecer o centrinho ali em volta da onde eu, estava estudando, e estava passando um funeral. E esse funeral
era com a carruagem. E eu achei, assim, muito emocionante o respeito, todo mundo na rua para e espera eles passarem, porque passa aquela carruagem, passa aquela às vezes a pessoa caminhando, depende da distância, né, a pessoa caminhando na frente ou às vezes é só a carruagem e os carros todos, as limusines seguindo, né. Uhum. É uma coisa muito bonita e foi isso me tocou, eu achei diferente, mas achei, assim, muito emocionante, achei muito especial. Sim, é muito legal isso. Aqui nós temos essa opção, nós fazemos esse tipo de trabalho, sabe? Tem várias empresas especializadas nisso, com carruagens, com cavalos. Aí você pode escolher a cor da carruagem, você pode escolher a cor dos cavalos, você pode escolher se você quer 2 cavalos, 4 cavalos, né? E é muito legal isso, porque é uma coisa que chama mais atenção ainda, né. Às vezes é uma última homenagem à pessoa, talvez a pessoa gostava muito de cavalo, dessa coisa toda de natureza, então escolhe um funeral dessa forma, né. E é interessante que esses cavalos eles podem andar até uma distância de 9 milhas, então é uma distância bem grandinha, é mais de 1 hora, né, 1 hora, pode chegar 1 hora e meia ali com a carruagem, com os cavalos, e a gente vai parando o trânsito na cidade, o pessoal já está acostumado com isso, é uma coisa Muito é respeito. uma coisa normal aqui, faz parte da cultura deles, então existe essa opção aqui também, qualquer pessoa pode fazer isso, é acessível a todos. Como a gente falou no começo do vídeo, aqui a gente tem acesso a todas as coisas que qualquer pessoa tem. Uhum. Então qualquer pessoa pode ter acesso a esse tipo de serviço, a esse tipo de funeral também aqui. Normalmente, quando, uma pessoa que você ama vem a falecer, tem todo um processo legal que a gente passa, tem lá no Brasil e tem aqui também. Então, o primeiro seria emitir o atestado de óbito, mas a princípio, você não pega isso imediatamente, ele tem um certo processo. Alguns casos demoram mais que outros. Tudo depende do tipo de morte e onde a pessoa morreu, né, cada caso é um caso diferente. Se a pessoa morre no hospital, é um caso, se morre na casa, é um caso, se é um acidente ou uma situação trágica, tudo é cada caso tem a sua particularidade, né. Por exemplo, se a pessoa morreu em casa, mas já era uma morte esperada, uma pessoa que estava doente, que estava tendo acompanhamento em médico, mas foi mandado para casa, não tem problema. Eh, no momento da morte, a família vai contactar a polícia vai contactar um médico que vai vir e vai certificar a morte. Naquele primeiro momento, ele só vai certificar que a pessoa realmente morreu e emitir um documento para a família. A partir desse momento, a família já está autorizada a contactar a funerária, é a partir desse momento que eles nos contactam, né. A gente Uhum. vai lá, recolhe o corpo, leva para as nossas instalações e depois no dia seguinte, né, se for à noite ou se a família quiser conversar talvez no mesmo dia, a gente já pode passar informações, mas normalmente acontece no dia seguinte, né, a gente marca um horário e começa a atender aquela família e guiar eles em todos os passos que eles precisam tomar a partir daquele momento. Eu acredito que no Brasil a maioria das funerárias nem possui esse ambiente que mantém refrigerado por conta do funeral acontecer muito rápido, né, e se precisar manter, eu acredito que fica no ML, que lá eles têm essas condições. Mas aqui todas as funerárias possuem esse tipo de condição, esse tipo de aparato, né, e não tem limite de tempo em que o corpo pode ficar ali, é o tempo que for necessário para a família, né. Já teve casos de ficar 6 meses, já teve casos de ficar mais de 1 ano até, esperando uma Uau! decisão da família, seja lá por qual motivo eles podem ter tido algum atrito, algum problema entre eles, né, existem essas coisas entre familiares, né, e por isso não chegaram a uma definição de como fazer o funeral, e aí teve todo esse tempo esperando, né, a definição de alguém. Mas acontece, é normal e não incorre em muitos custos para a família também, né, dependendo, cada caso é um caso. Dependendo da situação, dependendo da funerária, também não vai nem te cobrar um extra por aquilo. Quando precisa cobrar, em torno de 15, 10, 15 pounds a diária, a partir de um certo tempo. Certo, Mas isso é depois de meses, né. sim. Aqui as pessoas não vão e fazem tudo, elas sempre contratam uma pessoa como você, porque é melhor uma pessoa que esteja mais preparada para lidar com isso, porque ele vai lembrar de tudo que é necessário fazer quando a sua cabeça ela não está pensando da forma normal. Então por isso que o serviço do Adriano é muito importante e é muito requisitado aqui. Essa é a nossa função é trazer paz, trazer uma certa tranquilidade para a família num momento tão difícil, né.
um momento muito complicado e muitas vezes as pessoas não têm estrutura para administrar aquela situação naquele momento. Então, a partir do momento que elas nos contactam, a gente assume todos os processos, né? Eles não precisam se preocupar com mais nada. A parte que a família precisar fazer, a gente vai orientar como fazer, onde fazer, quando fazer, ou seja, vai dar tudo prontinho para eles. Nós vamos disponibilizar à família todas as opções de funeral, não é nada assim já pré-determinado, não, o funeral acontece desse jeito e é assim pronto. Não, a família escolhe cada detalhe e a gente apresenta todas as opções para a família e eles decidem qual a melhor maneira que eles querem fazer isso. Perfeito. Então aqui num outro ambiente, assim, eu achei maravilhoso, eu não estava esperando, eu vi pelo website, eu achei bonito, mas eu não imaginaria que seria tão bonito assim. Você também está impressionado, né? Esse lugar aqui especificamente eu não conhecia não. Então aqui Conheci tem uma hoje, outra recepçãozinha, se você quiser fazer aqui, olha só que coisa mais linda, no meio da floresta. né? É muito, muito bonito. Mas você poderia me falar, porque eu quero demonstrar bem como é que é a cultura inglesa, como que é esse processo da cerimônia, porque tem todo um, né? Aliás, eu quero frisar assim que eles seguem muitas etiquetas e uma delas é para você vir no funeral, tem a etiqueta da vestimenta. As pessoas têm umas cores que elas precisam utilizar, que seria o cinza, o azul marinho e o preto, né? E os homens e as mulheres realmente muito elegantes, né? Dá para ver você elegante aqui e aí no dia da celebração você fica ainda mais elegante porque você tem uma roupa própria que você usa. Então, quais são os processos? Quando a gente se reúne no local, pode ser uma igreja ou pode ser um cemitério, um crematório. E aí tem todo um processo. Você pode dar um resuminho para a gente? Sim, basicamente aqui a gente não tem aquela coisa de velar durante a noite, né? Passar a noite toda velando, né? Quando a gente tem um funeral agendado já, a família vai se encontrar com a gente na igreja ou, dependendo do requerimento da família, a gente pode passar com o cortejo fúnebre, né? Na casa do familiar e a partir dali as pessoas seguirem o carro funerário até a igreja ou crematório ou o cemitério. Muitas pessoas gostam de ir na igreja antes, mas existe a opção de você fazer o service direto no crematório ou direto no cemitério também, que eles têm capelas específicas para isso. Então, quando a gente chega lá, o que acontece? A família decide se eles querem todo mundo lá dentro da igreja ou do crematório antes que a gente leve o caixão ou que a gente leve o caixão antes. Então, são detalhes que a família escolhe. Mas, basicamente, é isso. E aí eu vou ter uma equipe, dependendo do tamanho da pessoa que faleceu, né? Padrão é 4 pessoas que vão carregar aquele caixão. Não é como no Brasil, que as pessoas pegam pela alça e saem carregando. Uniformizadas, todos com a mesma roupa, né? Com terno, com gravata, com camisa branca, né? Calça. E a gente carrega o caixão no ombro, nas costas, aqui. Colocam 2 pessoas de cada lado e a gente carrega no ombro com essa posição, né? Andando devagar, quando as pessoas já estão todas lá, você carrega e leva lá na frente e aí coloca o caixão num lugar no suporte, onde ele vai ficar ali para o service. A sua parte nesse início aí é você caminha na frente do caixão, inclusive a sua vestimenta é um pouquinho
pouquinho, mais do que os outros, um né? pouco mais, Isso. Você E usa uma uma cartola? cartola também, isso a gente precisa usar, é tradicional aqui da Inglaterra, né? Eu não sei se na América eles usam também a cartola, mas aqui usa. E tem como É que um chama? cane, né? Que Cane. no Brasil se fala uma bengala. Seria uma bengala. É, Mas é uma bengala especial, ela é exatamente, toda trabalhada. Isso, E é importante, você tem é que ter aquilo. importante, sim. Então você, lentamente, você vai na frente do caixão e o caixão vem atrás de você. E Ou eu prefiro ir atrás do caixão. Você vai eu atrás. prefiro ir atrás, porque se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, eu estou ali para socorrer, eu estou olhando tudo que está acontecendo também. Muitas pessoas gostam de caminhar na frente, eu caminho atrás, então tem essa opção. É por isso que eu falei que o funeral director, o diretor de funeral, ele é um mestre de cerimônias nesse dia, porque ele é que organiza tudo. Apesar da gente vai ter lá um ministro, um celebrante, uma pessoa que vai realizar o service ali, os últimos ritos, né? Quem prepara tudo, como vai ser, de acordo com as instruções da família, vamos deixar isso claro, né? É o funeral director, no caso eu. Sim. Né? Então a gente decide, conversa e direciona todas as coisas ali, como que vai ser, como que vai proceder, como que vai fazer. Depois que a gente carrega celebração, o caixão, ela é toda marcada com um horário britânico. tem os tempos tanto, específicos. tanto minuto para o pastor, ou para o padre, ou para o celebrante, né? Celebrante, para ele falar, tanto para outra pessoa falar, para outra pessoa fazer a homenagem. E no meio disso tem músicas. Sim, a família pode escolher músicas para tocar durante o service. Se for num crematório, eles têm ali o máximo de 45 minutos. Então tem que ser tudo programado para acontecer dentro daqueles 45 minutos. Não tem esse negócio de atraso, não existe atraso. O tempo das músicas, o tempo que a pessoa vai falar, o tempo que o padre vai falar, o tempo que demora para a gente estar lá com o caixão pronto, o tempo que demora para tirar o caixão de lá. Então tudo isso é cronometrado, porque funciona tudo muito rápido aqui. Então sempre vai ter outro funeral marcado. Se você ficar passando do seu horário, você vai atrapalhar o outro que vai chegar depois. Você tem que seguir os horários e se você não cumprir os horários, alguém vai vir e falar, por favor, se retire. Então você não quer que isso aconteça, especialmente num dia como esse, né? Já vi isso acontecer, já é muito desagradável. Então a gente precisa programar e conversar com as pessoas, né? Fazer um briefing ali com todos os envolvidos para que eles realmente cumpram o horário. Porque eu já vi casos de estar um atendente lá do crematório ficar lá atrás fazendo sinal para o padre no relógio assim para que o padre termine o service porque já passou do horário. Então isso é muito desagradável, não é bom para a família. Então a gente trabalha de maneira a evitar esse tipo de coisa. Claro que muitas vezes pessoas extrapolam. Já fiz um funeral de um cara que era muito famoso, um ator aqui inglês, né? E aí muita gente queria falar e mesmo com outro funeral esperando, eles completamente ignoraram, né? E com certeza eles foram multados por conta disso. O crematório mandou a multa para eles, vai pagar provavelmente o dobro do valor que eles iriam pagar normalmente ali. E uma outra coisa que é importante dizer é que no Brasil eles passam a noite velando. Aqui a gente vai para a cerimônia, se despede da pessoa, a pessoa, aí você vai conduzir essa pessoa e vai manter ela no lugar até o que vai ser feito, se vai ser enterrado ou se vai ser cremado. Mas aí todas as pessoas que estão lá, elas são convidadas para o wake. Ele acontece você saindo daquela localização e se reunindo num outro local. Pode ser a casa da pessoa, pode ser num pub, que é muito tradicional aqui, e num restaurante. Então os restaurantes eles são muito acostumados a ter cerimônias de velórios. Inclusive uma coisa que eu acho assim bem diferente, porque é isso, porque a gente sabe que o velório ele vai acontecer dali a alguns dias, então é muito comum, sempre tem alguém que você está no escritório assim, e fala, tal dia eu não vou poder vir porque eu vou no funeral. Então pra gente soa tão estranho, né? Mas ele já sabe, ele já se programa, ele já pede o dia de folga. Então, quando eles vão para esse velório, que seria a celebração, é um lugar que vai ter uma foto da pessoa, vai ter algumas flores e às vezes até as músicas que tocam lá, elas são selecionadas para lembrar a pessoa. Pode ser músicas mais
com o gosto da pessoa que morreu, né? Olha, Eles olha, escolhem. olha só, vocês estão vendo as folhas caindo? É porque está Es começando a chover, como eu falei antes, aqui espetacular, para mim, eu amo isso. Então, aí é um horário em que as pessoas, elas vão conversar, vão lembrar a pessoa das coisas boas, e aí esse é o momento de que descontração. É. então a família vai oferecer um canapé, um sanduíche, uma bebida, e algumas horas que a gente passa junto ali, e pessoas que a gente não conhecia, a gente acaba conhecendo e conhecendo histórias que a gente nunca ouviu falar da pessoa, né. É verdade. É muito especial. Bom, nós estamos chegando ao final e aí eu tenho umas perguntinhas, eu marquei aqui para eu não esquecer, então eu vou ler as perguntinhas. A primeira aqui seria, o que te levou a trabalhar com funeral? A necessidade de mudar de trabalho. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar, eu não imaginei que seria o que é hoje, né? Eu trabalhava com entregas, com uma van e não queria mais fazer aquilo. E um amigo meu trabalhava numa funerária, um amigo da igreja, e de repente ele falou que tinha uma vaga para dirigir uma limusine lá. Quem não quer dirigir uma limousine, né? E aí me convidou, falou se eu queria aplicar, eu fui lá e marquei uma entrevista, né? E fui lá e apliquei, o dono da empresa gostou de mim e me contratou na mesma hora. Na semana seguinte eu já comecei a trabalhar. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu descobri que não era simplesmente dirigir uma limusine, né? A gente tinha que fazer Um pouquinho de tudo. tudo que tinha que ser feito lá, a gente trabalhava, fazia, ajudava de alguma forma. Então, Então dirigia limusine, fazia removals, ou seja, coletar as pessoas quando morriam, era chamados, né? Preparava o caixão, vestia o defunto, colocava no caixão, fazia toda a preparação necessária, tudo que precisava Tem ser um processo de adaptação, né? Sim, Então o começo não é simples, mas depois acostuma e fica normal, né? Fica normal, a gente só precisa aprender a se desligar da emoção dos familiares, né? Porque senão você começa a trazer uma bagagem emocional muito grande para você e você não vai conseguir trabalhar daquela forma. Então você precisa saber se desligar um pouco daquele momento, muito respeito sempre, muito dignamente, né? Mas assim, se afastando um pouco da emoção daquele momento. É claro que é sempre mais difícil quando são pessoas jovens, né? Funerais de pessoas jovens, e pior ainda quando são crianças. Esses são os piores de se fazer, né? Não tem como você ficar imune a todo aquele sentimento, a todo aquele momento, a tudo aquilo que está acontecendo ali. E é muito difícil você ver a dor, né, dos pais, das mães, dos pais, dos familiares, né? Então a gente sempre se imagina no lugar daquela pessoa. É inevitável você ter esse tipo de pensamento, e então é muito difícil. Então, esses eu não gosto de fazer. Faço, mas não gosto. Quais são as maiores diferenças que você vê entre o funeral brasileiro e um funeral inglês ou britânico? Bom, primeiro aquilo que a gente já falou, entre a diferença de tempo da realização do funeral, né? Essa é a diferença assim, mais gritante que eu acho. E depois tem outra diferença essencial, que é a questão da cultura de tradição. Aqui eles mantêm uma tradição já de muito tempo, né? É feito com toda uma cerimônia, com toda uma pompa que não existe no Brasil, entendeu? Não tem aquela proteção da família, de manter eles assim mais tranquilos, mais isolados, né? Aquele cuidado. Não tem ninguém que chega para a família e atenda às necessidades da família, né? Aqui tudo que a gente vai falar, a gente conversa com a família. Por exemplo, eu chego lá para a pessoa principal, né, do funeral, aquela que organizou tudo, aquela pessoa da família que está tomando conta, que tomou a frente de tudo, e você fala com ela cada passo que você vai dar durante o funeral. Você fala, olha, agora nós vamos fazer isso, por isso, isso, isso. Claro que antes a gente já explica tudo, mas nesse momento a gente vai falando, deixando ela parte de tudo que está acontecendo também. Uhum. E a formalidade, o uniforme, a maneira de se pôr, né, o respeito, né, a maneira como as pessoas que estão envolvidas no funeral se portam ali naquele momento. Existe algo na cultura britânica que que costuma surpreender os estrangeiros a princípio? Não necessariamente na cultura britânica, né? Mas aqui a gente, como tem muitos estrangeiros aqui, tem muitos funerais diferentes, né?
Por exemplo, os judeus têm a própria maneira deles fazer o funeral, os muçulmanos também são diferentes. Inclusive os muçulmanos, e como tem muitos aqui, eles conseguem fazer o funeral deles como no Brasil, em 24 horas. Eles não demoram para fazer. Né? Aqueles extremamente religiosos, eles dão um jeito e conseguem fazer em 24 E eles horas contratam também. o seu serviço? Tem as funerárias específicas para fazer o funeral deles, mas eles também fazem com a gente, né? Aham. Inclusive eles têm uma cerimônia de lavar o corpo, né? Onde vão lá o líder religioso e algumas pessoas da família também vão lá e lavam o corpo, preparam, colocam muitos coisas de cheiro, né? Aquela coisa que eles têm toda, Perfumes, perfume, bálsamo. bálsamo, incenso, aquela coisa toda, e enrolam tudo. Então, E para eles é permitido que seja sim, não na mais rápido. verdade Todo mundo aqui tem exceções. mas eles têm um certo privilégio, né? Porque normalmente para registrar a morte, depois que a pessoa morre, a gente não falou sobre isso, mas a família precisa registrar a morte, né? No town hall, onde a pessoa morava para obter o certidão de óbito, né? Aham. E isso não acontece tão rápido, você precisa marcar um horário, você precisa ir lá. Só que os muçulmanos, eles têm um certo privilégio, eles já têm os canais e eles são favorecidos nesse ponto. Por exemplo, se uma pessoa morre no sábado, eles conseguem registrar a morte no domingo e fazer o funeral no domingo. Então eles têm os caminhos para isso e têm as facilidades que o governo oferece deles para Mas é uma coisa cultural uma coisa deles, que é cultural importante deles, para eles. exatamente. Os outros seguem todos a ré. Os outros têm que esperar o tempo necessário. O silêncio e a formalidade, eles são muito marcantes. Qual a importância disso na sua experiência para a família? Eu acredito que o silêncio é uma questão também de reverência, né? Daquele momento, a pessoa pensar no que está acontecendo, viver realmente aquele momento ali, sem ter muita interferência de som, de barulho, de pessoas, né? Uhum. Então, para ela viver aquele momento de despedida que é importante para ela e ficar gravado aquele momento para ela. E vamos dizer que é bem silencioso mesmo. Sim. Eu estou adorando essas flores. Vocês estão vendo as folhas caindo? Eu espero que sim, porque está muito lindo. E para fechar, qual foi o maior aprendizado sobre a vida e a morte que você tirou da sua experiência profissional? Para responder isso, eu tenho que ir lá para o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, no capítulo 7, versículo 2, que diz assim que é melhor ir a uma casa onde há luto do que onde há festa, porque a morte é o destino de todos e todos devem levar isso a sério. Ou seja, é uma coisa de que ninguém pode escapar. E a gente tem que pensar nisso. E talvez o único momento que nós vamos ser levados a ter esse tipo de reflexão seja num funeral, num velório, né? Num momento desse, que vai fazer você refletir um pouco na sua vida, quais os seus propósitos, aquilo que você está buscando e o que você quer deixar para a sua posteridade, o que você quer oferecer da sua vida aqui. Então Deus é muito sábio, a palavra de Deus é muito sábia quando fala que nós devemos meditar e pensar nessas coisas, para refletir, olhar para dentro de nós mesmos e ver o que nós podemos mudar para nos preparar para aquele momento, da onde ninguém pode fugir. Porque aquele momento é o momento que é final mesmo, né? Então, dessa vida você só leva o que viveu, né? Não tem segunda chance. Que ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então não tem como escapar. Então, se preparar para ela, mas preparar que uma hora, para aqueles que acreditam, tem pessoas que não acreditam, vai ter um momento que você vai encontrar com essa outra pessoa que vai estar te esperando lá, essa pessoa de luz, e a sua chance foi enquanto você estava por aqui, não é? Exatamente. Perfeito, achei maravilhoso. Bom, Adriano, obrigada por ter vindo. Eu tinha imaginado que eu queria fazer uma filmagem num lugar assim, mas eu não pensei que seria um lugar tão especial e tão peaceful, tão tranquilo, um lugar tranquilo. Às vezes a gente está tão acostumado, a gente não lembra as palavras em português. Mas eu achei isso aqui perfeito. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês uma coisa bonita do que é, porque a despedida, ela não precisa ser uma coisa traumática, ela pode ser uma coisa bonita.
E é uma coisa natural, é uma coisa que vai acontecer, nós vamos passar por isso, todos nós vamos passar, uns vão ficar mais tempo por aqui e outros nem tanto. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, que a despedida vai acontecer um dia. E se você puder homenagear essa pessoa, claro que você deve fazer enquanto a pessoa está em vida, mas a despedida também é a sua última chance de poder homenagear essa pessoa. Então faça uma coisa bonita. Eu queria fazer esse programa muito porque eu acho que aqui ela é tratada de uma forma bonita. Como eu falei, eu nunca precisei usar dos seus serviços, mas eu tive bem próxima e nós falamos muito. Então eu sei do serviço que ele presta, eu sei que você escuta, você é muito profissional e você sabe lidar isso de uma forma assim espetacular. Então se eu tivesse que recomendar, eu não teria como recomendar você, os seus serviços. E se alguém que estiver vendo esse vídeo, né, esse episódio, e de repente quiser contactar você, como que a gente te acha? O nome da minha empresa é Tributes Funeral Services, né? A gente está baseado aqui em West London, mas a gente atende no país todo. A gente trabalha com repatriação também. Se os brasileiros perderem alguém aqui e quiser enviar para o Brasil, a gente envia o corpo para qualquer lugar do Brasil ou para qualquer outro lugar do mundo também. A gente faz o trabalho completo, nós temos os nossos carros também, temos limusines, né, para levar a família no dia do funeral. Então a gente faz o trabalho completo. Como eu disse, se alguma coisa dessa acontecer, você entrar em contato com a gente vai te orientar em todos os passos, né, e vai te servir da melhor maneira possível, porque nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para servir a comunidade brasileira, a comunidade portuguesa, mas qualquer outra pessoa que precisar também. A Tributes Funeral Services oferece esse serviço de instinto, principalmente para pessoas que têm dificuldade com a língua, então a gente ajuda em todas as áreas. Tanto em inglês ou em português, exatamente, não é mesmo? E se precisar em italiano, nós temos pessoas na nossa equipe que falam italiano também, então não tem esse problema. E nós estamos fazendo, eu particularmente estou fazendo isso desde 2007, então 2007 para 2025 são já 18 anos. É bastante experiência. É um bom tempo. Então tudo que precisa saber a respeito de funerais, de transporte, translado do corpo para o Brasil ou para qualquer outro lugar, nós podemos auxiliar, podemos fazer e para que você tenha a paz de viver aquele momento sem nenhuma preocupação extra. Nós estamos aqui para servir as pessoas. E uma coisa muito importante que eu quero dar aqui o referencial para você, quando você fala com a pessoa e você discute os detalhes, ele é todo posto em um papel. E o que está listado ali, os preços estão ali, é isso que você vai pagar. Não tem extra que você paga depois. Então isso eu achei muito legal, porque normalmente você compra um pacote de qualquer coisa e aí no final tem sempre uns extras. Mas tem isso e tem aquilo. O que ele falar para você, a cotação que ele te der é aquilo que você vai pagar. Tá bom? Então eu acho assim muito importante, que dá aquela tranquilidade quando você está precisando de um serviço desse. É uma hora que a gente está muito delicada. Eu vou deixar no rodapé aqui na descrição desse episódio o website dele, mas é o Tributes Funeral Services. Tributes Funeral Service. Nós temos também no Instagram, né, tributesfuneralservice.com, e tem o Facebook também, se você quiser dar uma olhada lá. Tem algumas fotos, tem algumas imagens e tem algumas instruções também, informações, se você precisar. General, você não precisa necessariamente pagar, vai Exatamente. ali. Tem todas as informações ali, nós temos o link do consulado com informações também, nós temos um contato direto com o consulado, porque quando um brasileiro morre aqui no Reino Unido, além de registrar a morte aqui, ter o registro de óbito aqui da Inglaterra, ele precisa registrar também no consulado e ter o registro de óbito do Brasil. Então isso é muito importante. Legal. Então, muito obrigada mesmo por ter vindo. Isso aqui é maravilhoso. Muito bom. E eu espero que vocês tenham, apesar de ser um assunto diferente, eu espero que vocês tenham curtido, eu tenha conseguido trazer para vocês um pouquinho de mais detalhe dessa forma diferente que eles têm de se despedir. Então,
Com isso em mente, eu vou dizendo até mais ver. Vejo vocês nos próximos episódios, mas se vocês tiverem algum comentário que você quiser fazer, deixa o comentário embaixo e não esqueça de deixar o seu like. E outra coisa muito importante, se vocês gostarem desse material que eu estou trazendo, não deixe de clicar no sininho, porque o sininho vai fazer com que sempre que tiver um vídeo novo, eles te avisem. Então, se você não está recebendo a notificação, é porque você não clicou no sininho. Bom, eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo episódio. Um abraço a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Obrigada.